Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui o pastor Mário Sérgio para mais um comentário da lição bíblica da escola dominical. Hoje, queridos, a lição de número 4. Mais uma vez, mais uma lição muito abençoada, uma lição que vai informar muito a todos nós. A lição 4 é a lição que tem por título Elias e os profetas de Aserá e Baal. Né? A leitura bíblica para essa lição está em 2 capítulos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 24. Depois vamos ler mais alguns versículos do capítulo 18. E depois vamos ler mais um trecho do capítulo de número 19. 1 Reis 18, 22 ao 24 diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dessemos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo será esse Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Versículo de número 26 diz assim: E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. No capítulo 19, do versículo 8 ao 14, diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem.
Queridos irmãos, nessa lição eu quero comentar com os irmãos algumas coisas interessantes. Primeiro, vamos identificar os falsos deuses apresentados na Bíblia Sagrada. Segundo, vamos ver alguns confrontos contra falsos profetas conforme as Escrituras Sagradas. Terceiro, eu quero mostrar aos irmãos que Deus requer exclusividade na adoração e também no serviço. E, por fim, eu vou pontuar aqui com os irmãos acerca da singularidade de Jesus Cristo. Irmãos, primeiro, a nossa missão aqui é identificar os falsos deuses Aserá e Baal, né? Então, no desafio que foi enfrentado pelo profeta Elias, o profeta Elias ele precisou enfrentar os representantes de pelo menos duas divindades daquela época. Segundo a lição que nós estamos estudando, destaca Baal e Aserá, né? As quais eu quero mostrar algumas particularidades aos irmãos. Primeiro, Aserá, né? Astarte ou Astarote. Então, esses três termos são termos correlatos. E esses termos tratam da deusa mãe, né, com aspectos de deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Então, ela era conhecida dos israelitas por meio dos cananeus. Eram deuses dos cananeus. O que nós temos é que os israelitas, infelizmente, adotaram a adoração a Astarote, juntamente com a adoração a Baal, logo após chegarem à Terra Prometida, conforme nós lemos no livro dos Juízes, no capítulo 2, versículo 13. Era uma adoração comum, né, no período do profeta Samuel, tendo recebido, lamentavelmente, sanção real por parte do rei Salomão. Né? Outra, sobre essa deusa ainda, outra expressão correspondente a Aserá é o termo poste-ídolo. Né? O Antigo Testamento se refere algumas vezes ao poste-ídolo como uma deusa. Né? É interessante que a nova versão internacional traduz essa expressão poste-ídolo por Aserá. Né? O poste-ídolo também é usado acerca de uma imagem que era feita para Aserá, né? Bem interessante esse aspecto. O outro deus, né, outro falso deus, que eu quero mostrar aos irmãos, conforme a lição, é Baal. Né? O vocabulário hebraico significa senhor, possuidor ou marido. Né? Então, quando os israelitas entraram em Canaã, eles notaram que cada trecho da terra tinha sua própria divindade. Então, dessa forma, a gente pode constatar em o relato de vários Baíns, né, cuja forma plural foi traduzida por Baalins, tá certo? Então, na maioria das vezes, o sobrenome da divindade Baal varia de acordo com a localidade que essa divindade era adorada. Por exemplo, Baal-Peor, né, era a divindade de uma área correspondente a uma montanha da região ao norte do Mar Morto e de frente à cidade de Jericó. Algumas outras variações, né, sobre Baal, eu posso citar aqui para os irmãos. Por exemplo, Baal-Berite, cuja expressão significa o Senhor das Alianças. Essa expressão, Baal-Berite, ela só aparece em Juízes 8:33, né? Quando, do falecimento de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se corromper, não é? Lá no livro dos Juízes, o livro que marca assim um ciclo, né? Apostasia, opressão, arrependimento e livramento. Sempre que passava um período dos Juízes, aí o povo tornava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, depois da morte de Gideão, os filhos de Israel, eles tornaram a se corromper e se envolveram com Baal-Berite. Né? El-Berite era um dos deuses
é um deus cananeu, não é? Que tinha o seu santuário na cidade de Siquém. Irmãos, outra variação é Baal-Gade, que diz respeito à fronteira norte, mais afastada da conquista israelitas, né? No sopé do Monte Hermon. Então, essa localidade ela é descrita quando das conquistas na época de Josué, lá em Josué, capítulo 11 e versículo de número 17. Uma outra variação é Baal-Azor, né? Que trata-se de Azor, um monte de 1.000 metros de altura e 15 quilômetros a noroeste de Betel. Essa localidade ela é descrita lá em 2 Samuel, capítulo de número 13 e versículo de número 23. Também tem Baal-Meon, né, também conhecida como Bet-Baal-Meon, conforme Josué 13, 17. Bet-Meon, conforme Jeremias 48, 23, ou Beon, conforme Números 32 e 3. Então, era uma das diversas aldeias, né, Meon, edificadas pelos Rubenitas no território de Seom, o amorreu, conforme Números 32 e versículo de número 38. Também, querido, tem Baal-Zebub, ou Beuzebu, né? No Antigo Testamento, Baal-Zebub era o senhor das moscas, né? O deus de Ecrom, ao qual Zacarias desejou consultar, mas foi impedido, né, pela interferência justamente do profeta Elias, que nós estamos falando nessa lição. Alguns entendem que a expressão Baal-Zebub é uma forma irreverente dada pelos judeus ao título Baal-Zebu, cananeu, ou Senhor dos lugares altos. Mas ainda no Novo Testamento, os fariseus, eles, lá em Mateus 12, eles acusaram Jesus, quando fala aquele texto onde fala acerca da blasfêmia, né? Que a blasfêmia, toda e qualquer blasfêmia será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão. É a passagem onde os fariseus acusam Jesus de esse não expulsa demônios, senão por Beuzebu, né? Ou o príncipe dos demônios, ou o maioral dos demônios, né? Então, é uma expressão que também aparece lá no Novo Testamento. E Baal-Zephon, a expressão que significa o Senhor do Norte, não é? É o nome de um lugar no leste do delta egípcio, né? Pelo qual os israelitas acamparam durante o período do Êxodo, conforme lá Êxodo 14, versículos de número 2 e versículo de número 9. Agora, queridos, eu quero falar um pouco acerca do confronto, né, com os falsos profetas. Então, a Bíblia diz que os profetas de Baal eram 450, e os profetas de Aserá eram 400, conforme 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Ou seja, se nós pegarmos 950, que era o total dos profetas dos falsos deuses, notoriamente eles eram maioria, né? Porém, apesar dessa maioria numérica, aliás, falei 900, esses 850, me perdoe, falsos profetas, eles ficaram confundidos e envergonhados. Por quê? Porque somente o Deus de Elias, somente o Deus de Elias respondeu com fogo e dissipou toda a dúvida do coração do povo, né? Somente o Senhor dos exércitos. Então, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, a gente pode constatar, irmãos, a triste realidade de que os falsos profetas são maioria. Quer ver? Alguns exemplos eu posso lembrar aos irmãos. Por exemplo, nos dias do Egito, né, o que a gente tem lá em Êxodo, capítulo 7, do 8 ao 13, é que os magos e encantadores de Faraó eram maioria.
Somente Moisés era o verdadeiro profeta. Só que, apesar da maioria egípcia, Moisés prevaleceu, né? Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos estava com Moisés. No dia de Josafá e Acabe, haviam 400 profetas alugados pelo rei Acabe para profetizarem somente o bem para ele. Mas apenas Micaías era o verdadeiro profeta do Senhor. Está lá em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 28. Né? O servo do Senhor fora humilhado e rejeitado. Mas as palavras que saíram da boca de Micaías se cumpriram, irmãos, integralmente. Outro exemplo está lá em Jeremias, capítulo 27 e 28. Né? Nos dias do rei Zedequias, o profeta Jeremias se levantou contra a esmagadora maioria dos profetas, dos sacerdotes infiéis e de todo o povo que se rebelava naquela época. Também eu posso citar para os irmãos Mateus 24 e 11, né? Nos dias de Jesus. Jesus nos preveniu, irmãos, quanto ao advento dos falsos profetas, e que eles seriam muitos. Também no dia dos apóstolos, o apóstolo Paulo combateu durante todo o seu ministério os falsos ensinos. Os falsos ensinos que se levantavam constantemente contra a ortodoxia bíblica. Notoriamente, irmãos, a gente pode perceber no livro, nas cartas, né? A primeira e segunda Timóteo, né? Nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, a forma mais eficaz, né? Isso aqui é importante destacar para os irmãos, a forma mais eficaz de confrontar os falsos profetas é ensinando incansavelmente a sã doutrina. Não existe outra maneira, não é? Fazer o que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Né? Também o apóstolo Paulo ele tinha um zelo doutrinário incansável, né? A fim de preservar a saúde espiritual do rebanho do Senhor. Era uma preocupação constante do apóstolo Paulo. Ainda escrevendo a Timóteo, né, em 2 Timóteo 4 e 2, ele diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Né? Lá em Tito, capítulo 1, do 10 ao 14, né, nós podemos constatar que quando se ensina a sã doutrina, a boca dos profetas fica literalmente, irmãos, tapada. Agora eu quero comentar com os irmãos algo que nós já sabemos, mas é importante a gente lembrar sempre. É o fato importantíssimo de que Deus requer exclusividade no que diz respeito à adoração ao seu nome e também ao serviço, né? E isso, irmãos, é fácil da gente deduzir por quê. Não é por quê? Porque Deus é o único e verdadeiro Senhor do universo e o único Redentor do homem. Não é? Então, por esse motivo, ele requer o quê? Ele exige da gente, de todos nós, exclusividade no que diz respeito à adoração e também ao reconhecimento humano quanto a isso. Isaías 42 e 8 diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não é? Então, os falsos profetas de Baal, eles conseguiram, através da sua influência, não é? Dividir o coração dos filhos de Israel. E eis a razão porque o profeta Elias se dignou tanto contra os israelitas. 1 Reis 18, 21 diz assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu.
E se Baal seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada. O que a gente pode notar aqui, irmãos, é o seguinte, ó. Primeiro, a expressão coxeareis, né? O termo coxear, do hebraico passar, tem o significado de ficar coxo, né? Coxear tem o significado de ficar coxo, manco, passar por cima, vacilar. Não é? É a mesma palavra utilizada para o neto de Saul, de nome Mefibosete, lá de 2 Samuel 4, né? Aquela história bem conhecida de Mefibosete quando ele ficou manco. Então, também é aplicado à situação no Monte Carmelo, coxear aponta para vacilação, ou oscilação no coração do povo em relação ao Senhor, né? Senhor dos Exércitos, e a Baal. Outra coisa é o silêncio do povo. O que a gente pode notar aqui é que, diante da pergunta do profeta, o povo ele demonstrou uma indiferença incrível e ofereceram o silêncio como resposta. Não é? Isso aqui, irmãos, evidencia claramente que, de fato, os israelitas estavam em dúvida quanto à exclusividade de Deus como Senhor. Não é? Nem resta dúvida quanto a isso. Mas Deus fez questão, irmãos, de dissipar toda e qualquer dúvida, quando ele derramou fogo do céu, consumindo o holocausto, né? E mostrando que ele era único. Então, com essa demonstração, ficou muito claro que só o Senhor é Deus. E ainda existem outros exemplos na Bíblia Sagrada de momentos em que o coração dos israelitas coxeou, oscilou, vacilou entre Deus e outra divindade. Por exemplo, eu posso citar aqui alguns exemplos. Nos dias de Moisés, por exemplo, quando da peregrinação no deserto, os filhos de Israel construíram um bezerro de ouro e adoraram, mas Deus logo demonstrou que somente ele era o Senhor a ser temido e adorado, né, por seu povo. Naquele dia, quase 3.000 homens morreram por causa da sua infidelidade ao Senhor. Também nos dias de Josué, né? Josué, ele relembra ao povo toda a grandeza e obras, né, magníficas do Senhor e protesta claramente contra a idolatria, né, reinante entre eles. Josué convoca os israelitas a se desfazerem de todos os demais deuses e, à semelhança dele e de sua casa, servirem exclusivamente a Deus. Também a gente pode citar aqui, irmãos, nos dias do profeta Samuel, onde o coração do povo também estava dividido entre Deus e os Baalins e Astarotes. O Senhor permitiu, não é, que a calamidade visitasse os israelitas e só enviou a vitória sobre os filisteus depois que eles se despojaram de todo resquício de idolatria e serviram somente ao Senhor. Também nos dias do Reino do Norte, né? Nos dias que antecederam o cativeiro da Síria, Deus protestou contra o seu povo categoricamente, quando ele diz em Oséias, capítulo 10, versículo 2, o seu coração está dividido. O resultado disso, irmãos, foi que a ira de Deus se acendeu contra o seu povo e lhe enviou ao cativeiro, não é, dos assírios. Deus requer sua exclusividade, demonstrando seu poder, seja abençoando ou permitindo a maldição. Também nos dias do Reino do Sul, não é, com a nação de Judá, somente com o envio do cativeiro babilônico, foi que o povo se deixou curar do sincretismo, da idolatria, e entenderam que a adoração deve ser tributada única e exclusivamente a Deus, porque somente Deus é o Senhor. Agora, para terminar esse comentário objetivo e muito importante, eu quero falar um pouco sobre a singularidade de Cristo. Preste atenção, diante de tudo que
eu estou comentando aqui com os irmãos, a gente pode concluir que, conforme vimos aqui nas páginas do Antigo Testamento, o Senhor se coloca contrário totalmente ao sincretismo religioso, né? Por quê? Porque o Senhor requer exclusividade no que diz respeito à adoração e ao serviço, não é, irmãos? Como o Senhor não muda, então esse exclusivismo e repúdio ao sincretismo permanece, né, no Novo Testamento, inclusive nos dias atuais. Somente Jesus é o Senhor e toda e qualquer religião que não creia nele conforme as escrituras devem ser rejeitadas, não é? Porque Jesus é singular na concepção. Você observe, não existe outro que foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus é singular nos milagres. Jesus é singular na sua morte. Não é? Jesus é singular na ressurreição e na sua ascensão ao céu, e Jesus é singular também na sua santidade. Veja que lição maravilhosa, irmãos. Como conclusão, eu posso dizer para os irmãos, lembrar para os irmãos. A gente pode concluir e tirar por lição dessa lição tão bonita. Deus requer exclusividade e ainda demonstra porque somente ele deve ser adorado e reconhecido como verdadeiro Deus. Então, não há espaços para aceitação do sincretismo nas páginas da Bíblia Sagrada, nem no Antigo Testamento, nem muito menos no Novo Testamento. Não é, irmãos? Deus é singular e com ele, tá certo? Não há outro, não existe outro, não existe outro Deus. Irmãos, que lição maravilhosa, que lição rica, que lição passiva de discussões e aplicações, não é? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente aula, leia a lição, tá certo? Conforme está lá na revista, enriqueça ali seu conhecimento, também através desse comentário, e vá à escola dominical, né? Vá à escola dominical na sua igreja, na sua classe, participe, contribua com a explicação do seu professor, tire suas dúvidas, porque isso tudo é muito importante, tá certo? Um forte abraço a todos, queridos, e se Jesus não voltar, na próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 5 com os irmãos. Forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.